do Mengão, aquele abraço, sou eu, Orlando Santos, falando do seu canal Fla-Tudo, o canal da galera. Nessa tarde aí de segunda-feira de carnaval, nós temos aí atualizações para falar do Mengão queridão. Vamos falar do Léo Ortiz com uma mensagem subliminar, quem sabe? Será que ele tá igual o Marcos Braz? Gosta de soltar esses enigmas? Vamos falar também da joia peruana, Nicolás, Adriano Nicolas, na verdade, jogador lindo do Aliança Lima. Vamos falar de Mateuzinho, Igor Coronado e outras notícias aí do Mengão. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário. É muito importante para o nosso crescimento. E vamos aí às notícias do Mengão. Após a vitória de 3-0 sobre o Volta Redonda, o Flamengo volta a campo somente na quinta-feira, dia 15. E terá duas mudanças importantes aí. A primeira já está confirmada. Eric Pulgar tomou o terceiro cartão amarelo e estará fora do jogo, do próximo jogo, o próximo compromisso, que será contra a equipe do Bangu, lá em Aracaju. E mais provável aí que o Tite coloque o Alan, E até ele falou aí, Tite indicou que Alan não terá apenas essa oportunidade contra o Bangu. Ao longo da temporada, ele terá mais oportunidades, O Tite também elogiou a técnica do Alan, falou que ele é um jogador muito técnico, muito bom, fisicamente, tem ganho aí, condicionamento físico, tem voltado ao seu melhor nível, Ele que ficou afastado, chegou no Flamengo no meado do ano passado, chegou vindo do Atlético, vindo de uma lesão e tudo mais. Logo depois, ele ficou 3 meses afastado do Flamengo por causa também de uma lesão. E acabou agora, tá voltando aí aos poucos, Todo esse tempo parado, voltando aí aos poucos aí. O Tite tá gostando muito e elogiou bastante. A outra novidade pode ser a estreia de Matias Vinha com a camisa do Flamengo. O jogador que estava previsto para estrear contra o Volta Redonda, mas a segunda diretoria e a comissão técnica em conjunto entraram em conversas ali e decretaram ali que era melhor não fazer a estreia do Matias Vinha. Isso porque se tratava de uma partida remarcada, uma partida que era válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, e nessa época ainda Matias Vinha não fazia parte do elenco rubro-negro. Então, até mesmo por precaução, eles estenderam a data e muito provavelmente Matias Vinha fará também a sua estreia aí, no Campeonato Carioca com a camisa do Flamengo contra o Bangu no dia 15 de fevereiro, às 21 horas, horário de Brasília. Vamos aí às notícias do Mengão. O Flamengo, tem como arma principal aí os seus jogadores de canto, seus jogadores de lado de campo. Essa é uma grande aposta do treinador Tite. Mesmo com o meio-campo aí recheado de craques, como o Flamengo tem, após a vitória de 3-0 sobre o Volta Redonda, o treinador destacou o momento dos seus jogadores que atuam pelo lado. Ele falou do bom momento aí que vive Luiz Araújo, fala também da ressurreição aí, do ressurgimento para o futebol do Everton Cebolinha, que estava apagado e voltou a ter o seu melhor futebol. Fala também da boa fase que vem vendo também, o BH, o Bruno Henrique. Já sabemos que o Tite gosta de jogar num 4-2-3-1, que esses jogadores optam aí pelo Cebolinha e o Luiz Araújo, jogadores ali de extremos, ali usam com 2 extremos, e o meio campo ali jogando mais próximo do atacante, que seria no caso o Arrascaeta, perto do Pedro. O que acontece é que ele tem optado por colocar o Nicolás de la Cruz ao invés do Luiz Araújo, e isso está tendo um pouco de adaptação, de mudanças aí, mas ao longo da temporada, creio que o Tite vai arrumar aí a sua formação ideal, vai ver se vai dar certo, se não vai dar certo, e vai chegar uma certa hora do campeonato, gente, as torcidas têm que ter calma. Por quê? O Tite, ele entende que esse campeonato carioca é um campeonato fraco. Apesar dele ter falado ali que ele acha que é o campeonato mais forte aí, o estadual mais forte, do que o campeonato de São Paulo, ele falou isso para falar uma média. Falou isso para fazer uma média para o campeonato. Se ele estivesse no Corinthians, ele ia falar que o Campeonato Paulista é o mais forte do Brasil.
Então, assim, e muita gente tá pegando isso aí para crucificar. E o Tite sabe que o momento dele fazer as apostas dele, o momento dele fazer as mudanças no time é agora, no Campeonato Carioca, onde é um time onde você pega equipes aí com expressões mais fracas, né, falando a verdade. Ele não vai fazer essas apostas na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, onde as equipes são mais fortes aí e a dificuldade é muito maior. Então o Tite está usando isso aí, o Campeonato Carioca, como uma grande pré-temporada, não tenha dúvida disso. O Tite é um excelente profissional, apesar de não ser o técnico que eu escolheria para o Flamengo nesse momento, mas no momento que ele foi escolhido, eu torço para o Tite, torço para o trabalho dele dar certo e vamos com tudo, galera. Vamos dar chance aí para o homem trabalhar. Se ele está entendendo aí, ele tem a sua metodologia de trabalho, é uma equipe muito boa de trabalho e eu acho que o Tite, na hora certa, vai fazer com que esse Flamengo venha dar mais alegrias aí para os seus torcedores. Coloca nos comentários aí se você tem alguma dúvida disso. Falar dele, Igor Coronado, né? Não teve como falar do Igor Coronado. O Igor Coronado está muito prestes aí de fechar com o Corinthians, né? A contratação dele está muito bem avançada e dificilmente o Flamengo daria um chapéu aí, a não ser que as coisas mudassem aí e que o atleta batesse o pé e falasse: não, eu não vou pro Corinthians, vou jogar no Flamengo e o problema é seu. Falando com o Rafael aí, que é o seu agente aí, que é corintiano, e ele que fez aí em colocar o atleta, o Igor Coronado, no Corinthians. Então tá aí. Apesar de ser uma aposta arriscada. Você imagina se o Igor Coronado vem lá da Arábia, vem para o Corinthians, e o Corinthians nesse ano aí, de 2024, é rebaixado para a segunda divisão. É uma aposta arriscada. Mas vamos falar aí. O Corinthians está muito perto aí de fechar com um jogador de 31 anos, né? E segundo informações levantadas por Bruno Andrade, o Clube Paulista aí propôs um valor de 7 milhões aí de euros, aproximadamente cerca de 37 milhões e meio, né, de reais pelo jogador, num acordo que se estenderia por 2 temporadas. Agora o clube aguarda uma resposta final em torno do atleta, indicando que as negociações estão no estágio avançado. Então tá aí. Não tá fechado ainda não, galera. Não tá fechado ainda não. Ele recebeu uma proposta de 2 temporadas e ele vai receber aí um salário e dentro dessas 2 temporadas aí, ele vai receber aí, né, cerca de 7 milhões de euros dentro dessas 2 temporadas. Dos 2 anos que ele joga no Corinthians, ao total ele vai receber aí 7 milhões de euros. Agora não está fechado ainda não está concretizado. Pode estar nas minutas finais, mas não está concretizado, não está assinado. E se a diretoria do Flamengo for em cima, for mais sagaz, for em cima ali, trocar uma ideia, bater uma conversa ali, quem sabe no Flamengo não atravessa aí e seria um chapéu fabuloso. Agora, o que a gente entende aí e o que a gente tem de informação é o seguinte, que o Igor Coronado correu do Flamengo. O Igor Coronado correu do Flamengo, por quê? Ele sabe que no Corinthians ele será titular absoluto. E no Corinthians ele vai brigar por titularidade e pode até comer um banco de reservas. Então ele é um jogador de 31 anos, ele quer jogar, ele não veio aqui de passagem, ele quer jogar, quer mostrar seu futebol nas terras brasileiras, mas não quer amargar o banco, não quer disputar posição com ninguém. E o que nós temos aí de concreto aí é que ele está correndo realmente do Flamengo. Seria uma chegada espetacular no Flamengo, seria um jogador para brigar por posição, seria um jogador aí que brilharia muito aí com a camisa do Flamengo, mas pelo jeito a gente vai ver ele brilhar mesmo com a camisa do Corinthians, né? O Corinthians está próximo aí de anunciar a contratação do lateral direito Mateuzinho, né, do Flamengo. De acordo com o GE, a concretização aí do negócio depende apenas de pequenas questões burocráticas e as partes já estão na fase de troca de documento. A negociação tinha sido travada após o Flamengo solicitar garantias aí para o clube paulista, aceitas aí pelo time do Corinthians,
aceitas também pelo clube carioca. A oficialização do acordo deverá acontecer nesta terça-feira ou quarta-feira, que deverá o Corinthians vai pagar, né, 4 milhões de euros por cerca de 60% dos direitos econômicos de Mateuzinho. Então tá aí, Mateuzinho está muito próximo aí de fechar com o Corinthians. A primeira parcela dela será paga, será a maior parte, né? Será uma parcela de 3 milhões aí de euros, que vai ser paga ainda este ano, né? E o restante será pago aí 500 mil euros em 2025 e a mesma quantia será finalizada aí em 2026. Mateuzinho terá valorização salarial no timão e a proposta do Botafogo dava vencimentos superiores ao lateral, mas o Mateuzinho optou por jogar com a camisa do Corinthians. Então tá aí, Mateuzinho está muito próximo de se transferir para o time do Corinthians, para Itaquera. O futebol sul-americano segue sendo opção aí para o Flamengo no mercado. Desta vez foi o alvo do Adriano Nicolas, do Aliança Lima, do Peru, né? De acordo com o perfil Flabase, o Flamengo contratou o meio-campista de 17 anos, né? Por empréstimo de 1 ano. O rubro-negro terá a opção de compra no final aí desse empréstimo, né? Os valores não foram mencionados. Entretanto, Adriano Nicolas chegará ao Flamengo no mês de março, data em que completa 18 anos. Ele não pode vir ainda, então ele tem que esperar completar 18 anos. Em março ele completa e ele vem para o Flamengo. Ele que vem aí, ele que vai continuar atuando ainda por enquanto lá no Aliança Lima. Inicialmente ele chega para reforçar a equipe sub-20 do Flamengo e caso se destaque aí, pode ser alcançado no elenco profissional, quem sabe, né? Elenco aí, ele que chega aí para reforçar o time sub-20 do Mengão. O Flamengo também não parou aí, contratou também o Vitor Boy, goleiro de 28 anos, que estava na copinha aí, estava nesse time Aster, né, Itaquá, time de revelação aí, time que bateu aí o campeão, atual campeão, né, na época, né, na copinha, né, o Palmeiras, que era o atual campeão da copinha. Bateu o Palmeiras, então tá aí. A Aster é o goleiro, o time do Aster, né, veio muito recheado aí de bons jogadores. E o Flamengo foi um dos times aí que fez essa limpa aí, esse cata-cata aí, e contratou o goleiro também junto ao Clube Paulista. Então tá aí essas informações. Vamos falar agora de Léo Ortiz. A contratação do Léo Ortiz está sendo uma contratação muito difícil, né? O Flamengo está lutando ainda, deve ter ainda, tá aí marcando reuniões aí, já conversou, e o Flamengo precisa se definir logo se vai ou não vai contratar o Léo Ortiz. A Red Bull tá só cozinhando o Flamengo, e o Flamengo, enquanto isso, o Flamengo tá perdendo tempo no mercado. Mas uma postagem do zagueiro Léo Ortiz deixou a torcida alvoroçada aí, né? Ele que fez uma publicação aí, né? O defensor, ele compartilhou uma publicação do astro de basquete LeBron James agitando os torcedores. Na publicação abaixo, lá no X, né, no antigo Twitter, Léo Ortiz compartilhou o post do LeBron, né? O astro do basquete americano, com uma ampulheta, objeto que é para medir o tempo. Então tá aí, e isso aí deixou a galera, né, do Mengão alvoroçado, os torcedores alvoroçados, que pode ser uma mensagem subliminar. Ele tá falando aí que o tempo tá passando. Então tá aí, né? Galera, esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Fui!